Falou assim, então eu quero um escorregador que saia do meu quarto, lá no segundo andar, e que eu possa descer já de manhã, caindo direto na piscina. Então, para cada lugar que a gente vai, tem um alfinetezinho, desses mais de 50 países. E tem várias histórias. Tem um monstro, né, da Lago Ness, da Escócia, que não achamos lá, mas trouxe uma lembrancinha. Para você vencer o envelhecimento cerebral, é você sempre fazer coisas novas e diferentes. Hoje o Casa Bonita começa a bordo do meu BYD. Enquanto eu dirijo, eu fico pensando, quanto essa casa promete? Me conta uma coisa, vocês estão preparados? Vamos conhecer a casa do cardiologista Dr. Rodrigo Penha, daqueles médicos atentos, precisos e humanos. E a casa dele acompanha tudo isso. Bora conhecer? Olha, temos até um aldrava. Olá, seja bem-vindo, Casa Bonita de Tarsila. Olá, doutor Rodrigo. Tudo bem? Um prazer receber vocês aqui na nossa casa. O prazer é nosso, a gente fica muito feliz por você nos receber. E ó, deixa eu te dar um presente do Casa Bonita de Tarsila. Opa, muito obrigado. É um vinho que eu gosto muito e eu acho que combina muito com a casa de vocês. Muito bem, vou adorar. Agora me conta uma história. E essa aldrava? Pois é. Você já viu quando a gente fala que uma coisa é de muito longe, a gente fala que é pra lá de Marrakech? Sim. Pois é, essa aldrava é de Marrakech. E é uma história muito bacana, porque foi antes de começar nem pensar no projeto da casa. Eu fui com meu irmão, né, com a família pra lá, e aí a gente negociou. Esse é do século XIX. E aí a gente ficava imaginando qual casa pertenceria isso. Eu falei, então nós vamos colocar na nossa, vai ser parte da nossa história de Marrocos. Gente, então eu já sei que é uma casa repleta de histórias. Ah, tem coisas do mundo todo aí. Ah, então bora conhecer? Vamos lá, seja bem-vindo. Doutor Rodrigo, dá pra sentir que a sua casa tem personalidade, né? Agora me conta uma coisa. E essa tela? Sabe de quem é? De quem? Assis Guimarães. Ah, eu não vou nem fingir que eu não sabia, porque esses traços são dele, né? Eles são únicos, assim como ele é único. E ele é meu paciente, foi um presente que eu ganhei do paciente. Você ganhou essa tela de Assis Guimarães? Então você não é só médico do povo, é médico também dos artistas. Ah, pois é, dos pintores, né? Dos pintores, dos artistas. Rodrigo, sua casa é muito iluminada, né? Pois é, nós estamos no Reserva do Vale Condomínio e ele é cheio de árvores, árvores antigas, tem um jardim. E a ideia do Ronaldo Cardoso foi trazer luz pelos 4 cantos da casa. Então, pela entrada, pela janela lateral, que são janelas imensas, pela área da cozinha e pela área de lazer. Então, o tempo todo está entrando sol, né? Então dá sempre uma luz muito gostosa na casa e tem sempre ar circulando, esses ventos são sempre muito gostosos. Não, e sua casa funciona, né? É uma casa da vida real, né, Rodrigo? É uma casa feita a partir das coisas que a gente gostava de fazer. A ideia do Espaço Gourmet vai ser o espaço de aconchego. E como que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso unindo coisas que lembram aí a fazenda, lembram a nossa infância. Então a madeira com maru, então todo esse teto de madeira. E por falar nisso, olha essa peça aqui, ó. Como a gente é da fazenda, a gente pegou, eu ganhei do meu irmão uma árvore que tinha caído lá. Esse aqui é um angico. E aí ele trouxe uma tora para mim e eu, durante a construção, fui trabalhando nela, fui lixando elas, colocando para fazer a mesa dessa sala aqui. E a coisa interessante que a gente foi ver depois é que você está vendo essas linhas, esses círculos. Sim. Então, em todas as madeiras, em todas as árvores que são bem antigas, essas linhas são dos estresses hídricos, aquele período de seca que a planta passa. Então, que a gente pode contar. Então, eu contei todas essas linhas quando eu estava lixando ela. Essa árvore tem 40 anos. E quando você está fazendo um trabalho manual, seja ele qual for, por exemplo, um trabalho de lixar, você está focado nisso e você esvazia
a sua mente de preocupações, de problemas. Então, por isso que os hobbies são importantes e fazem tanto bem ao coração. Rodrigo, mas essa área externa mais parece um parque de diversões. Ela bem adaptada à nossa necessidade, né? Então, quando os meninos eram mais novos, traziam sempre os colegas. Então, tem a diversão do toboágua, né? A piscina é aquecida, ela tem aquecimento solar e tem trocador de calor. Então, eles gostam de deixar uma temperatura tipo Caldas Novas. Então, ela fica bem quentinha e a gente tem um cinema aqui com as caixas de som. Então, é onde a gente vai assistir o filme, assistir as músicas e assistir uma coisa que a gente gosta muito, que é futebol americano. E no dia do Super Bowl, todos os amigos do meu filho mais velho, a gente reúne para assistir o jogo até de madrugada. E os acabamentos dessa área estão perfeitos. A conexão do porcelanato interno com o mármore travertino bruto aqui e o deck de madeira faz uma química gostosa, né? E uma coisa assim, os tons pastéis, a grande vantagem é que eles são fáceis de conservar e não envelhecem, né? E me conta uma coisa, vocês usam muito? A gente usa bastante, principalmente os meninos, né? É muito divertido ver a reunião de turma deles. Eles fazem uma bagunça, eles ficam todos dentro do toboágua, descem todos de uma vez e conseguem ter um acesso aqui por trás, sem precisar de entrar na casa, e ficam brincando aqui por horas. É uma diversão à parte. Lídia, é muita história, né? Mas me conta as melhores histórias desse lugar. Esse é um cantinho da casa que foi bem projetado. Eu pedi para a arquiteta e para a decoradora, olha, eu preciso de uma estante das pequenas lembranças de viagem que ficam perdidas no meio dessa casa toda. E tem várias histórias. Tem um monstro, né, do Lago Ness, da Escócia, que não achamos lá, mas trouxe uma lembrancinha. Portugal, né, com o galo. Coimbra, onde meu filho está morando hoje, fazendo faculdade, essa é da faculdade de Coimbra. Noruega, com todas as mitologias que eles trazem lá. Um conceito de família que eu amo, né? Essa é a Tailândia, com os elefantes, que a gente teve a oportunidade de entrar no rio mesmo com eles, andar no elefante, dar banho no elefante, uma experiência bem interessante. E o conceito da família, né, dos 4 me encanta. Eu não poderia deixar de falar de Magritte, né? Esse é um pintor da Bélgica e ele é o pintor mais famoso lá da Bélgica. E um dos quadros mais famosos dele, presente da minha irmã, que morou lá durante 4, 5 anos. E a gente foi umas 7, 8 vezes para lá. Então a Bélgica é um pedacinho do nosso coração. E aqui é aquele espaço que eu te falei da cozinha, onde os mineiros adoram reunir. E sua cozinha é linda, é clara e clara também nas intenções, né? Tudo funcional, tudo à mão, né, Rodrigo? Porque o hábito é que as pessoas fiquem aqui, tomando suco, tomando vinho, e a gente cozinhando com a torre de forno, tudo aqui. E aqui é uma coisa diferente. As opções das ervas que a gente usa na comida, todas frescas. Temos uma horta particular, é isso mesmo? É esse aqui, ó. Olha o cheiro desse manjericão. Manjericão, alecrim, orégano, coentro e hortelã. Sua cozinha tá linda, super funcional, a iluminação indireta. Eu acho isso tão gostoso para uma cozinha, porque às vezes a gente precisa de uma iluminação geral, mas às vezes a gente quer um cenário mais gostoso, mais leve, e a gente acende só a parte interna dos armários. Olha que lindo! E sempre aí quando a esposa chega, o jantar está posto e sempre tem umas velas para receber a luz de vela e um bom vinho branco que ela gosta. É isso mesmo, a Lídia merece. In vino veritas, o que significa? Esse é um mármore que a gente trouxe de Roma, e no vinho está a verdade. Porque os romanos tinham esse costume de beber vinho e conversar, e o vinho ajudava você a falar a verdade. Agora, se você fosse entrar nesse momento aqui dentro para pegar uma garrafa de vinho e beber ela agora, qual você pegaria? Pois é, eu estou muito curioso. Esse final de semana nós fizemos um jantar na recepção e um amigo veio da Rússia e trouxe um vinho russo na mala. Eu nunca provei um vinho russo, então eu tinha vontade de provar esse vinho aqui. Tá? Vamos ver, qual é o vinho da Rússia, gente? Então esse é o rótulo que você quer provar. Você vê que eu tentei identificar
mas eu não consegui ler nada, identificar nada. Mas eu sei que deve ser muito bom e veio de longe e ganhei nesse final de semana. Então eu já sei que esse vai ser o próximo vinho. E eu vou te mostrar mais ou menos o que é a alma da casa, porque a gente fez junto com os meninos, eu, a Lídia, nossos 2 filhos, Lucas e Daniel, porque a Lídia tem um blog que é Filhos na Mala, porque a gente viaja com eles desde que eles estavam dentro da barriga. Então eles começaram dentro da barriga e acompanharam aqui, ó. Então para cada lugar que a gente vai, tem um alfinetezinho, desses mais de 50 países, a gente escolhe uma foto e a gente sempre que está passando aqui para os quartos, dormir à noite, a gente relembra de algum lugar que a gente esteve. Da China, do Laos, do Camboja, né? Dubai, Egito, África, os nossos projetos na África, né? Então, todos os lugares aqui. A Europa, a gente andou muito pela Europa, a gente fazia algumas viagens de motorhome lá, com a irmã da Lídia, com os nossos sobrinhos, então sempre foi muito bom. Uma viagem muito marcante, foi uma expedição que a gente fez pelo deserto do Saara, andando a camelo e dormindo lá no deserto do Saara, né? Então, vários lugares que essa aqui a gente fez junto com eles. Então, isso aqui tem a nossa cara. Essa é a história todinha de vocês. E, Rodrigo, me fala um país que você voltaria e um país que você não voltaria. Voltaria Moçambique, onde a gente tem o nosso projeto e o nosso coração está lá. Mas eu acho que eu voltaria para todos se eu tivesse oportunidade. Se você pensasse numa viagem hoje, a primeira viagem que eu te indicaria era essa. Qual? É um lugar maravilhoso, que é um lugar mágico, que tem uma língua especial, que tem o seu povo que só vive ali. Ilha de Páscoa e seus moais e seus encantos. É a coisa mais surpreendente que a gente pode visitar em termos de turismo, porque tem caverna, tem o mar maravilhoso e tem essa história lindíssima dos vulcões, a ilha é feita por vulcão. E a Ilha de Páscoa é o lugar mais distante do mundo. A estação espacial está mais próxima da Ilha de Páscoa do que a Ilha de Páscoa próximo ao Chile, que é onde é o lugar da Terra mais próximo. E ninguém sabe como eles chegaram lá, porque é chamada de o umbigo do mundo, porque é o lugar mais longe de qualquer civilização, é a Ilha de Páscoa. Nós tivemos, quando eu estava grávida do meu filho mais velho, ele tem 20 anos hoje, nós estivemos lá. E foi uma viagem que marcou tanto a gente, que a gente quis deixar, né, de presente para ele. Então essa aqui sou eu com meu marido, né, em 2005, quando eu estava grávida dele, né, a barriguinha aqui já, e aí a gente levou surpresa. Conseguimos, ele foi surpresa, sem saber para onde estava indo, e no dia do aniversário dele de 18 anos, ele estava lá no mesmo lugar que a gente na minha gravidez. Gente, que foto linda de você grávida e ele aqui do lado, 18 anos depois. Lídia, você tá tão linda quanto. Obrigada. Aquele na barriga, ele aqui do meu lado. E aqui, Tarsila, é o ambiente preferido da Lídia, né? Que é a nossa suíte, mas é um ambiente que a gente fez para ter esse contato, essa janela bem ampla de contato com a natureza. E o espaço que a gente vem para ouvir uma música, beber um vinho. A Lídia gosta muito de ler, então às noites ela está aqui no final da noite corrigindo uma prova ou lendo, mas é um ambiente de convívio, não é só um quarto para dormir, é um quarto para a gente vivenciar. E aqui está assim, então é o closet, né? Então você pode ver que é um closet grande. Então os objetos estão todos dispostos aqui, tudo que a gente usa. Então a Lídia tem todos os objetos dela, tudo muito bem organizadinho, ó. Com todas as gavetas aqui a gente consegue ter fácil acesso a tudo. As gravatas, que eu também amo gravata, então a Sandra Oliveira colocou todos os espaços para todas as gravatas e a gente fica batendo papo, conversando, enquanto a gente está se arrumando, a gente também está com esse momento de integração. Olha isso, gente, que coisa mais fofa. Isso. Da onde é essa imagem? Isso aqui é de Roma, né? Então aqui são todos, tem Gustav Klimt, que é um pintor que a gente ama, e as outras esculturas todas de beijo. Então é um canto romântico aqui dentro do closet. E esse closet é lindo, é bem aconchegante. Meu Deus, que sala de banho limpa, leve. É aquele ambiente anti-estresse mesmo, né? É, dá essa sensação gostosa de limpeza, né? Então tudo branco, tudo bem clarinho. A gente abaixa a luz, deixa a meia luz
usa a banheira. Então a banheira tem uma visão ainda para o jardim, os 2 chuveiros para que a gente tome banho junto, tem ainda conversando. E a separação aqui, ó, com uma porta para separar o vaso sanitário. Então, mesmo que um esteja tomando banho, você pode estar separado do vaso. Muito gostoso, e uma coisa que eu gosto bastante é desse aquecedor de toalha. Na verdade, ele tem uma função higiênica, porque se você usa uma toalha, por exemplo, num banho à noite, você não vai trocar a toalha pela manhã, mas quando você chega, a toalha está seca, ela está quente pela manhã e você pode usar a mesma toalha e ela está toda higienizada, ela está toda sequinha. Isso é conforto e funcionalidade. Isso, praticidade. Com certeza. Me conta uma coisa, como que essa casa te ajuda a desacelerar depois daqueles dias corridos, né? Que são seus dias dentro da medicina? Pois é, né? A casa é o nosso refúgio, né? É o nosso lugar de desestresse. Você sabia que minha área é cardiologia, eu faço cateterismo, estou voltando de um infarto agora. O estresse, ele é a terceira principal causa de doença cardíaca. Então a gente coloca ali o diabetes, o colesterol e depois vem o estresse. Por quê? Porque quando a gente está estressado, agitado, a gente aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, a gente inflama nossas artérias. E quando você tem um aconchego, um lugar que você pode relaxar, repousar, desde a entrada. Então, por exemplo, quando eu chego, eu fiz questão que a gente tivesse um banco. Então, quando você chega na casa, antes de eu entrar para casa, então eu paro o carro, eu vou para Jabuticabeira, eu sento embaixo do banco. Se tiver jabuticaba, bem. Se não tiver jabuticaba, sempre tem um ninho de passarinho, onde eu primeiro dou uma desacelerada, solto os cachorros, deixo eles do meu lado ali, fico ali sentindo a grama, que isso me lembra muito a minha infância, e aí depois eu vou entrar para casa. Você, com a sua casa e com os profissionais que te ajudaram a construir a sua casa, você tem um contato muito forte, né? Muito de amizade, de carinho. Você estava falando para mim da Sandra, a Sandra Oliveira, que é a design de interiores, que fez o projeto da sua parte interna, do Ronaldo Cardoso, que fez o projeto da arquitetura. E você fala que tem uma amizade estreita com eles, né? E isso se dá à intimidade que vocês tiveram para construir esse projeto? Eu acho que eu construí a casa numa fase muito gostosa, numa fase assim muito dinâmica da minha vida, então foi prazerosa. E a gente, não sei se você sabe, nós somos a soma das pessoas que convivem com a gente. E eu sempre tento olhar o lado bom das pessoas, então assim, todo mundo que participou da casa, e eu tenho carinho, tenho contato com todo mundo, desde o paisagismo, da Sandra Oliveira, do Ronaldo Cardoso, o Darcy, que foi a construtora, nós nos revemos e a gente volta. Então sempre que eu faço uma decoração nova, uma decoração de Natal, eu passo para todo mundo, então eles são os nossos parceiros. E eu nem sei se eu te falei, isso foi tão interessante que eu fiz um livro, um álbum com todas as fotos desde o início, desde o terreno até a entrega da chave. Porque aquilo fez parte, fez uma história. Então sempre que eu lembro de construção, eu tenho uma memória feliz, eu tenho prazer. E quais são os seus hábitos que você fala assim, ó, não, isso melhora a minha saúde. O que você precisa fazer para colocar a sua saúde em dia? Eu acho que é não parar. Tem um conselho que a gente dá no consultório que para você vencer o envelhecimento cerebral, é você sempre fazer coisas novas e diferentes. O que eu aconselho para todo mundo que eu falo é mudar os hábitos. Então, cada 2 ou 3 meses é uma versão diferente do Rodrigo, que está fazendo uma coisa diferente, desde assim, esportes malucos como esquiar, fazer alguma coisa, jogar uma coisa que você nunca jogou, ou trabalho manual que você nunca fez. Rodrigo, então a medicina, ela não é uma escolha, ela é um propósito. Domingo agora, um grande amigo meu falou, olha, eu acabei de comprar um frango, eu vou fazer no fogão a lenha e você vai vir, vai ser o nosso dia. Eu não estava de plantão, eu falei, olha, então marca, vai ser o nosso frango, gostoso. Ficamos falando a semana toda disso. A hora que foi 11h30, que era o horário de eu ir para casa dele, o frango no forno, no fogão a lenha, me ligou do hospital e falou assim, chegaram 2 infartos, o médico que está de plantão está atendendo uma outra urgência, não tem como vir e você precisa vir para cá. Não estava de plantão, não tinha, liguei para ele e falei, olha, eu não escolhi uma profissão,
eu escolhi um sacerdócio, então eu não vou poder ir, né, assim, coração apertado, porque eu tenho que ir, mas mesmo assim não achei ruim. Fazer o quê? Então é mais um sacerdócio do que uma profissão. Muito mais. Esse quadro, a gente precisa contar sobre esse quadro. Eu quero que você me conte a história dele. Quando eu contei para o Assis que eu estava terminando uma casa e que eu queria uma pintura dele, ele falou, não, eu não quero que você escolha uma pintura, eu quero fazer um quadro para você. E aí ele veio aqui em casa, nos visitou, e aí ele falou assim, qual o lugar do condomínio que você mais gosta? Eu falei para ele, quando a gente entra no condomínio, tem umas árvores que eu olho aquilo e eu não me canso com essa beleza. Ele foi lá, pegou um papel e desenhou. O desenho que ele fez foi lindíssimo, ele desenhou no grafite e ele fez o desenho. E aí depois no estúdio dele, ele colocou uma tela, essa tela de quase 4 metros no chão, e ele desenhou com bisnaga, com uma técnica que é a técnica de Assis Guimarães. Assim, ninguém tem essa técnica, quanto mais você afasta da pintura, mais nítida ela fica, e isso só funciona na cabeça dele. E eu tenho um carinho tão especial com o Assis, apesar dele ser meu paciente e tudo, que um dia ele convidou a minha mãe, que gosta muito de pintura, que sempre desenhou, gostava de fazer seus desenhos, sua pintura, ele convidou para conhecer o estúdio e explicou como que ele faz as pinturas, mostrou todos os quadros para ela, então isso me enche o coração de alegria, porque ele pensou além de mim, pensou na minha mãe, e a minha mãe ficaria feliz. Nossa, Rodrigo, você é uma pessoa que tem uma alma muito, parece que é limpa, sabe? Aquela alma iluminada. E eu sei que você é médico do povo, né? E você fez missão na África. Me conta um pouco dessas missões. Em 2012, a gente começou esse projeto junto com alguns médicos lá do Sol da Terra, que chama Missão, uma ONG, Missão África. Então nós estamos desde 2012 e viajando para Moçambique, foram 25 viagens missionárias, né? Então quando a gente não podia ir, a gente mandava alguém, então, e o projeto é belíssimo. E esse ano a gente conheceu um outro projeto através de 2 médicos amigos, o Rodolfo e a Juliana, de fazer o quê? Fraternidade Sem Fronteiras. São 7 países na África atendidos e esse ano nós ficamos 15 dias em Madagascar e é um projeto belíssimo que todo mundo pode participar, não precisa ser médico. Os médicos vão, mas todo mundo pode participar porque precisa de tudo, desde comida, roupa, alimento, gente para ajudar, gente para divulgar, como vocês, por exemplo. E por incrível, Tarsila, faz mais bem para a gente que faz o projeto do que para as próprias pessoas que estão recebendo atendimento. Você é o maior beneficiado, não tenha dúvida nenhuma. E como que vocês encontram o equilíbrio entre trabalho, vida e saúde? Como? É difícil, a gente tem que dedicar bastante. Então, você tem que voluntariamente cuidar da sua saúde. Então, falar, médico é descuidado com a saúde, eu falo, não. Eu não sou, eu faço meus exames 2 vezes no ano. Eu tenho médico que me olha, eu tenho cardiologia, eu tenho gastro, eu tenho as pessoas que me olham. Então, voluntariamente, eu treino há mais de 12 anos, uma certa rotina séria mesmo, para benefício físico. Então, assim, voluntariamente você tem que cuidar. E a gente tem que também voluntariamente cuidar de relacionamento, cuidar da família, fazer questão de que a família seja junto, programar esses encontros e não deixar a vida me levar. Você conduz a vida de como você gosta. Então, se você gosta dos seus familiares, dos seus parentes, traga eles para sua casa, marque uma viagem junto, faça uma reunião voluntariamente. Voluntariamente, se está com saudade dos seus amigos de infância, liga para eles e monta um grupo e reúne todo mundo. Para finalizar, qual que é o cantinho escolhido da família que vocês amam se reunir e que quando estão nesse cantinho vocês sentem assim, nossa, hoje é o melhor dia da vida? E não dá para falar outro lugar sem ser a cozinha, né? A mesa é o lugar de encontro da família. A mesa onde a gente faz a nossa oração, onde a gente deixa o celular de lado, onde a gente olha para o olho um do outro, onde a gente prepara. Então, os meninos, quando os 2 moravam com a gente, cada um tinha um dia onde ele preparava a comida dos outros. Então, a mesa é o lugar de encontro da família. Que coisa linda! E esse foi o Casa Bonita
de Rodrigo, Lídia e família. Casa bonita não, casa maravilhosa e iluminada. Parabéns, Rodrigo, sua casa é perfeita. Muito obrigado. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Agora é a hora daquele olhar técnico que ajuda qualquer casa a ganhar mais vida e conforto. Bora de salto da obra. Uma parte muito importante desse projeto é a composição incrível que foi feita entre os pisos na casa. Essa composição, gente, porcelanato, mármore, madeira, faz com que a casa tenha uma sofisticação mais interessante. E para você que quer fazer essa mistura de cores e texturas no piso, a RC Distribuidora é a solução. Esse projeto tem uma neutralidade super elegante e é composto por objetos de decoração que os moradores trouxeram ao longo de suas viagens incríveis. Para você que não viajou tanto e quer fazer a escolha dos objetos de decoração da sua casa, a Viva Home tem uma curadoria incrível. A área externa desse projeto, para mim, é o espaço de destaque. Tem toboágua, tem telão e ainda tem um travertino romano bruto no piso. E esse travertino você encontra na Marmoraria Magnitos. O espaço gourmet desse projeto tem um teto na madeira maciça incrível. E para você que está reformando ou construindo e quer esse mesmo efeito, a Fox Inovações tem o teto vinílico que vai fazer o mesmo estilo da madeira, só que com custo-benefício bem mais acessível. A peça de destaque da sala, com certeza, é aquele pendente incrível de cristal que explora o pé direito duplo e dá o charme para o espaço. E se você quiser um charme aí na sua casa, vai lá na Rei do LED. Lá tem peças incríveis. A casa do Dr. Rodrigo Penha é feita de força, movimento e cuidado. Um lar que cuida de quem cuida dos outros. E para ficar por dentro de todas as novidades do programa, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos. E siga também o Casa Bonita de Tarsília no Instagram e no TikTok. Te aguardo no próximo programa.